Olá, cursistas! Chegamos à nossa aula 4. Nesta aula, vamos trabalhar o tema entre o universalismo da tradição filosófica e a diversidade local nas escolas e seus objetivos, do autor Roberto Rondon. Vamos aos objetivos? Nesta aula, nós vamos compreender a importância da identificação do público a ser trabalhado e a definição da didática a ser adotada como pontos importantes para o êxito na tarefa de professor. Vamos ainda identificar no projeto político-pedagógico um aliado no desenvolvimento da atividade docente. Para começar, o autor desse texto, Roberto Rondon, traz uma experiência vivida em 1996, quando ele, recém-graduado, foi convidado a assumir algumas aulas de filosofia no ensino fundamental numa pequena escola particular em Campinas, São Paulo. No primeiro dia de aula, ao adentrar numa sala de primeira série do ensino fundamental, repleta de alunos na faixa etária de 6 a 7 anos, uma pergunta fundamental veio à sua mente e até hoje ele busca respondê-la. Por que ser professor? Perante aqueles pequenos seres assustados, o mais frustrante para ele foi constatar que, depois de passar 4 anos num bom curso de filosofia, a única saída que teve foi: peguem uma folha e façam um desenho sobre a escola. De lá para cá, longos anos se passaram, mas a pergunta e a preocupação sempre se renovam. Como auxiliar na formação de professores para que consigam ir além da impotência ou da reprodução dos modelos tradicionais? Ensinar para quem? O primeiro desafio a enfrentar quando pensamos em ensinar filosofia aos estudantes do ensino médio é o de como conciliar um conhecimento universal como a filosofia com as mais distintas situações encontradas nos profundos sertões ou grandes centros deste país. Isso nos leva a refletir sobre o contexto das instituições ou situações educativas em que atuamos. Ensinar filosofia no ensino médio nos situa num determinado ponto da estrutura educacional brasileira, que nos revela uma infinidade de distintos sujeitos e formas de organizar a vida. O autor acredita que o primeiro passo que se pode dar ao trabalhar a disciplina de filosofia é o de permitir à parcela da sociedade brasileira que frequenta o ensino médio em suas mais diferentes modalidades o acesso a esse campo milenar de conhecimento desenvolvido pela humanidade. Mas por que ser professor? Apesar de admitir uma multiplicidade de respostas para essa questão, ele acredita que a tarefa mais urgente é a de afirmarmos o conceito do professor como intelectual. Isso significa que pensar o ser professor e sua prática didática está além de um simples conhecimento de técnicas e estratégias ou de um profissionalismo. Nessa atividade, cabe sempre a procura pela articulação interdisciplinar e político-pedagógica com os outros professores, alunos, enfim, com a comunidade escolar. Ele ressalta que não cabem aqui os discursos resignados de que os alunos não querem nada, os professores são alienados ou que a direção é autoritária. Sabemos as dificuldades encontradas em nosso cotidiano, mas elas são apenas um dos modos possíveis de constituição das relações sociais, nem sempre o mais correto, nem o único. Portanto, cabe explorar as outras possibilidades do real a cada dia e a cada relação. Além disso, a ação do professor intelectual, filósofo, parte de certos desafios de julgamento no campo dos valores que fundamentam a pergunta: por que queremos ser professores de filosofia? Ensinar o quê?
quantas e quais mediações precisarão ser feitas para conseguirmos discutir em conjunto com os educandos os problemas e respostas da filosofia, desenvolvendo com eles a compreensão dos conceitos e o desenvolvimento de novas atitudes? Para isso, é necessário lidar com algumas constatações. Primeiro, lidar com as lacunas existentes nos processos de letramento que dificultam o desenvolvimento pleno da leitura e da produção de textos entre as pessoas que frequentam o ensino médio. Ainda que essa realidade varie nas diversas regiões do país, não há como negar que quando tratamos da leitura e da escrita filosóficas, isso se torna um obstáculo. Uma iniciativa poderia ser buscar traçar um plano em comum com os docentes da área de linguagem, no sentido de auxiliar no processo de desenvolvimento dos alunos. Acredita que os professores de filosofia podem auxiliar a desenvolver nos educandos uma nova atitude em relação ao ler e escrever, como possibilidade de ampliação da capacidade de interpretar e agir no mundo. A segunda lacuna é a questão de saber até onde esse discurso desconhecido e universalista que nos fala do ser, da existência, dos juízos, pode gerar algum interesse para quem jamais ouviu falar disso. Uma questão muito comum enfrentada pelos professores de filosofia é a do desconhecimento dos alunos sobre o que seja o conhecimento filosófico. Enquanto matemática, língua portuguesa, história ou física já têm um lugar consolidado no imaginário da escola e de seus sujeitos, a filosofia ainda é uma estranha que tem que legitimar sua presença cotidianamente. Então, qual o caminho a seguir? Para iniciar uma resposta, o autor apresenta a posição de Aranha e Martins, 1996, página 9, que afirmam ser preciso valorizar a fecunda tradição do pensamento filosófico sem desvincular o ensino do vivido, do momento presente, dos temas que nos mobilizam, a fim de que, ensinar filosofia, o aluno aprenda a filosofar. Essa ideia nos desafia a pensar a pluralidade de conteúdos que podem ser desenvolvidos ao vincular dialeticamente o universalismo da tradição ao momento particular do vivido. Mas não se trata aqui apenas de defender a reprodução das culturas locais, pois é obrigação da escola e dos professores de filosofia enfrentar também muitos tradicionalismos presentes em nossa cultura, como o machismo, o preconceito étnico e sexual, a dominação política, por exemplo. Sabemos que só podemos criticar hábitos culturais machistas porque temos um conceito filosófico de mulher e de uma relação com o masculino, isso trazido de outras experiências culturais que os contrapõem. Trata-se, portanto, de dar vida aos conceitos filosóficos. Vale ressaltar que o autor não compartilha da visão de que os conceitos nascem do poder dos filósofos de criá-los, ou dos consensos estabelecidos em nossas salas de aula. Eles são categorias econômicas e sociais, frutos de nossas relações na história. Rondon é partidário de uma proposta de ensino de filosofia que parta das questões levantadas e expressas pelos sujeitos das diversas escolas deste país, alunos, professores, funcionários e gestores. Seu objetivo é perceber que o que diferencia o tratamento filosófico dessas questões das abordagens das outras ciências é o modo como as desenvolvemos dentro das metodologias de investigação contidas nas diversas correntes e autores da nossa área do conhecimento. Mas como transplantar para as breves páginas de um texto toda a riqueza e a infinidade de possibilidades reunidas nas práticas de ensino experimentadas em nosso país? A primeira questão em relação à prática é que o trabalho com a disciplina pode ser muito mais bem-sucedido se estiver vinculado ao projeto político-pedagógico da escola, em que se desenvolvem nossas atividades. O
o que vai variar de escola para escola. Neste sentido, as aulas de filosofia poderiam começar com a escolha de temas sugeridos pelos alunos. Isso mediados pelos programas estabelecidos pela escola e o professor responsável. Aqui, a definição do currículo é pensada como um espaço de confronto entre os desejos dos educandos e os processos de realidade estabelecidos pelos professores. É fato que esses temas merecem o cuidado atencioso do professor, no sentido de verificar, dentro do universo em que está inserido, quais as melhores estratégias para alcançar a compreensão, estimular a participação e respeitar sua diversidade sociocultural. Não se trata de fugir de temas, mas de planejar bem o modo como inserir e conduzir as discussões sobre eles. Cabe lembrar que outros instrumentos podem ser utilizados na abordagem e problematização dos temas levantados, tais como música, filmes, imagens, vídeos. Em ambientes nos quais os alunos têm acesso e familiaridade com os bens tecnológicos, eles mesmos podem ser estimulados a produzir seus materiais utilizando esses recursos. Em outros, nos quais os alunos mal conseguem digitar um texto no computador ou jamais foram a um cinema, nossa tarefa seria mais possibilitar o acesso a esses universos, introduzindo-os em suas inúmeras possibilidades e dando acesso a experiências culturais diferentes às quais eles estão acostumados, não no sentido de sobrepor uma pseudocultura erudita sobre suas manifestações identitárias, mas no sentido de somar as primeiras ao seu universo de referências, como uma nova possibilidade de leitura do real. Nesse ponto é que se inserem os textos dos filósofos no ambiente das aulas, não como um saber superior e sagrado, mas como um conhecimento que possibilita novas experiências e reflexões sobre o real. Além disso, uma das riquezas da produção filosófica é possibilitar uma quebra com a lógica do pensamento unidimensional, sem apelar para um critério de autoridade para julgá-los, o que pode auxiliá-los a construir seus próprios pontos de vista de maneira autônoma. Assim, a história da filosofia apareceria, então, não como um exercício enciclopédico de decorar nomes de filósofos, períodos, conceitos distantes, mas como um conhecimento que nasce no vivido, possibilitando aos alunos novas visões sobre o eu, o mundo e até o além-mundo, dando vida aos conceitos, apresentando sua historicidade e suas possibilidades de compreensão do real e gerando uma nova atitude perante a própria vida. Esse último ponto sempre nos pareceu uma grande dificuldade quando trabalhamos na formação de professores de filosofia. Muitos alunos dedicam-se desde as primeiras séries da graduação ao estudo de autores sem perceber que essa escolha, ou de um referencial teórico, não se esgota simplesmente na produção de algum trabalho acadêmico para ganhar uma nota, um título ou uma progressão na carreira, mas supõe a concordância com uma forma de ver e agir no mundo. Portanto, afirmar que somos construtivistas, marxistas, anarquistas, existencialistas, pós-estruturalistas, significa um conjunto de posicionamentos e atitudes em relação aos alunos, à instituição, à educação como um todo e à própria vida. Por isso, a questão do desenvolvimento de atitudes nas aulas de filosofia é muito importante. Estamos falando aqui de possibilitar ao aluno verificar que os conceitos filosóficos têm também essa implicação na vida cotidiana de quem se depara com eles. Para tudo isso, o professor precisa adequar o material didático escolhido ao universo cultural do aluno, para que ele possa confrontar seu conhecimento cotidiano com novas formas de ver e agir no mundo. Marcuse nos alerta para esse ponto ao nos lembrar que
A comunicação dos novos objetivos históricos radicalmente não conformistas exige uma linguagem que atinja uma população que introjetou as necessidades e valores de seus amos e gerentes e os tornou seus, assim reproduzindo o sistema estabelecido em seus espíritos, suas consciências, seus sentidos e instintos. Marcuse, 1973, página 81. Romper com essa lógica significa desenvolver a possibilidade de os alunos se constituírem como sujeitos que tenham a liberdade e a autonomia, não apenas como belas palavras extraídas dos livros, mas como pressupostos de sua reflexão e ação. Do ponto de vista didático, é preciso evitar o risco de cairmos nos dois erros mais comuns nesse ponto, que primeiro é o de subestimar a capacidade dos alunos, partindo do pressuposto de que ou não querem saber ou não sabem nada, privando-os de conhecimentos mais elaborados. O outro é o de superestimar suas possibilidades, enfiando-lhes goela abaixo os clássicos do pensamento universal, revoltando-nos quando não conseguem alcançar o nível de reflexão esperado pelo professor. Para Rondon, o primeiro passo para a elaboração de uma proposta didática para ensinar filosofia é recuperar a sensibilidade de ouvir o outro, isto é, saber quem é, de onde vem, quais as suas histórias, seus limites, suas possibilidades, suas questões. Portanto, antes de nos preocuparmos tanto com o quanto ou com o que vamos dizer em nossas aulas, poderíamos dar a oportunidade aos alunos de se expressarem e, a partir dessa escuta, elaborar um programa e estratégias que permitam a mediação entre suas questões e a tradição filosófica, visando a constituição de espaços de formação e liberdade. Agora, chegamos ao final da nossa aula 4. Ótimo estudo a todos e até a próxima.